Oi gente, tudo bem? Eu vi muitos comentários no vídeo sobre como é a faculdade de moda, dúvidas, questionamentos, inseguranças. Hoje agora eu tô aqui formada, oficialmente designer de moda, e baseado nesses comentários eu achei legal, acho que pode ajudar vocês, falar sobre a minha experiência individual. Porque eu acho que muitas vezes, e o mais comum, é falarem de uma forma mais ampla, mais abrangente, inclusive eu mesmo. Normalmente sem muitos detalhes, e eu quando tava pesquisando gostava muito de ver esses bastidores. E aí eu vim falar um pouco pra vocês sobre como foi o meu processo pra decidir fazer design de moda. Eu oficialmente voltei para o YouTube, porque eu gosto muito de gravar vídeo pro YouTube, só que eu passei um tempinho sem gravar nada. Mas eu quero gravar mais coisas, então coloquem aí sugestões sobre conteúdos que eu posso gravar pra vocês. E dúvidas também, perguntas, porque podem gerar um novo vídeo, as dúvidas de vocês. Como os comentários do vídeo sobre como é a faculdade de moda me gerou a ideia desse vídeo aqui. Então, pra começar, literalmente pelo início, né? Pela minha paixão pela moda, desde muito pequenininha. Qualquer coisa assim que tinha moda, eu amava vestidos de boneca. Teve uma viagem que eu fiz que eu tava pra comprar as bonecas assim, e ao invés de comprar uma boneca, eu fui lá e comprei uma caixa grandona assim, com 10 vestidos, 10 opções de vestido pra eu conseguir trocar as bonecas que eu já tinha de roupa. E aí já tiveram outros casos que eu baixei um joguinho de celular assim, no celular do meu pai, eu acho. E aí eu fui fazer as minhas comprinhas no jogo, achando que era com dinheiro do jogo. E aí eu fui e comprei vários vestidos que estavam dentro do aplicativo, em dólar. Aí meu pai só recebe a notificação. Aí nisso, meu pai foi atrás de resolver e tudo mais. Enfim, tudo isso, uma tendência muito grande pela minha paixão, assim, pela moda, né? Tudo isso envolvendo uma coisa que eu nem sabia que poderia ser um trabalho. Eu sempre levava muito como um hobby, como uma brincadeira, como algo que eu gostava, assim, de fazer na hora livre, no tempo livre, né? Desenhos também, nunca fui muito de desenho. Eu tô, inclusive, nessa prática maior agora, quero muito evoluir nisso. Mas eu nunca fui muito de desenho, mas assim, clássico, né? Intervalos de aula e afins, fazer aqueles desenhos assim, não eram bons, não são bonitos, então assim, não é algo que eu vou falar, olha pessoal, meus desenhos de quando eu era criança, como são lindos, e me trouxeram até aqui. Mas eu sempre tive esse gosto muito grande, e só que quando eu tava naquela fase, né, Enem, o que eu vou fazer da minha vida, e agora, foi quando eu tava entrando no ensino médio, foi no ano de 2020, quando começou a pandemia, né? E aí eu tava nesse impasse, eu nunca tive muito certo algo definido, tipo, eu variei muitas vezes, tipo, era uma confusão, assim, a cada 3 meses eu pensava num curso diferente que eu queria fazer. Arquitetura, fisioterapia, medicina veterinária, psicologia, pensei em muitas coisas, mas o que eu tava mais pensando antes de começar a pandemia era arquitetura. E aí é o clássico de quem é apaixonado por moda e quer achar um curso que seja teoricamente mais aceitado. Sendo que nunca tive nem cobrança sobre isso, assim, graças a Deus, meus pais sempre me apoiaram muito em tudo, então isso não foi um problema pra mim. Mas querendo ou não, é algo que fica no subconsciente, principalmente pela experiência do ensino médio, né, que envolve Enem, aquela coisa, você meio que vai indo no fluxo, que tá todo mundo ali nessa tensão, né, de escolher o seu curso e passar no Enem para algum curso na Federal. E aí vai esse outro tópico. Que antes de começar a pandemia, né, como eu disse, eu tava pensando muito em arquitetura, fiquei nessa, assim, por um tempo, e eu fui pesquisar, conversei com pessoas que estavam fazendo, conversei com até arquitetos mesmo, e eu notei que eu gostava muito de arquitetura, eu ainda gosto, hoje em dia eu gosto muito, eu admiro muito, mas eu não me imaginava trabalhando naquilo, tipo, quando eu fui ver experiências reais de pessoas trabalhando com arquitetura, não me imaginava trabalhando com arquitetura. E aí veio a fatídica pandemia, que claramente foi um caos para tudo e todos, foi muito trágico em vários pontos, mas eu acho que pra muita gente, acho que pra maioria das pessoas também foi um tempo muito grande de reflexão, de autoconhecimento, de pensar sobre a vida e também pensar, assim, mais sobre a finitude. Finitude, essa palavra tá certa, pessoal? Não sei se essa palavra tá certa. Tá me parecendo estar certa. Enfim, numa vida que não é infinita, né? Nisso de pensar e refletir sobre a finitude da vida, que literalmente hoje pode ser o último dia das nossas vidas, eu entrei muito numa ideia de assim, eu preciso ser feliz e eu vou ser feliz e é isso.
E claro que não dá pra se romantizar. Eu tô dizendo o quesito de ser feliz de forma racional também. Então, assim, quando eu entrei nesse autoconhecimento, como a gente tava com mais tempo livre, eu fui atrás de muitas coisas. Eu comecei até a estudar e depois eu fui perceber que eu estava estudando as coisas, sabe? Tipo, quando eu tava vendo como se fosse um modo de entretenimento mesmo. Assim como eu tava falando sobre a minha infância, né? Tipo, a minha infância e até o momento em que eu decidi levar isso a sério, no caso. Que eu levava como um hobby, como algo que eu gostava de ver. E aí, fazendo isso durante a pandemia, eu notei que tinham momentos em que eu estava estudando aquilo, de certa forma. E aí, também juntando com a pressão do ensino médio, com tipo, eu preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida, eu comecei a ir mais atrás sobre o assunto. Eu vi todos os vídeos, tipo esse que vocês estão vendo agora, sobre moda no YouTube, vi também pessoas, assim, eu não tenho tantas pessoas próximas que faziam moda, tinham algumas, então eu fui atrás, assim, falei mais ou menos com algumas pessoas, fui atrás de tudo que tinha à minha disposição pra entender, assim, como era esse universo, pra entender como era realmente levar isso como uma forma de trabalho. Indo atrás de tudo isso, eu fui descobrindo que eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa se não fosse isso. E quando eu cheguei a essa mentalidade, eu fui atrás também. Já sabia, na verdade, que aqui na minha cidade só tinha o curso de moda na faculdade particular, então não tinha na UF. Então, como eu já sabia sobre essa faculdade aqui na minha cidade, eu fui atrás mais das informações sobre a faculdade e também pensei sobre a minha logística, assim, como eu ia fazer. Eu tava no começo do meu segundo ano, era o ano de 2021, começo de 2021. E aí, na minha experiência, 100% individual, nas minhas condições de vida, juntando esses fatores, assim, sobre a minha decisão da faculdade de moda e só ter o curso na faculdade particular, sobre a pandemia e também o fato de que o ano da pandemia foi o terceiro ano da minha irmã. Então, nesse meio disso tudo e pensando, assim, racionalmente, eu notei que minha vida não iria acabar se eu não vivesse o meu terceiro ano. Irracionalmente, assim, emocionalmente falando, é claro que se eu levasse só isso em consideração, eu faria, mas tanto que até começar a pandemia, eu tinha uma idealização muito gigantesca sobre o meu terceirão e sobre terminar a escola com os meus amigos, que eu amo muito até hoje, mas eu tinha essa idealização, assim, do meu terceirão e que formatura e aula da saudade, tipo, eu tinha um negócio muito na minha cabeça, tipo assim, eu preciso disso. Mas na pandemia, eu meio que me desprendi dessa ideia. E aí, os tópicos que eu levei em consideração nisso tudo foram uma união de alguns, na verdade. Eu estava numa escola particular, então o financeiro conta bastante. E como eu ia fazer uma faculdade particular, né, teriam os gastos da faculdade, então meio que os gastos do meu terceiro ano foram pra faculdade. Financeiramente falando, não valia a pena focar esse investimento. E também pelo fato de que, pelo menos na minha visão, o terceiro ano é focado no Enem, é focado nos vestibulares. Isso eu tô dizendo 100% na minha opinião pessoal. Então, combinando todas essas condições, mas especialmente pelo fato de só ter a minha faculdade, o meu curso numa faculdade particular, infelizmente não tinha na federal, não tem na federal. Eu decidi por isso, porque foi o que fez mais sentido pra mim, assim, nas minhas circunstâncias de vida e tudo mais. Tudo isso conversado com os meus pais também. Tudo isso muito bem pensado, tudo isso muito bem pesquisado. Então, pra mim, fez sentido dessa forma. Eu fiz a minha emancipação quando eu tinha 16 anos. No caso, do segundo pro terceiro, eu fiz na escola, no caso, o ensino médio até o segundo ano. Aí eu emancipei, fiz o supletivo e completei o ensino médio com o supletivo, né? E aí, outro tópico que pesou bastante na balança, colocado junto com tudo isso, financeiro, estresse do terceiro ano e tudo mais, de ganhar tempo também, porque como eu ia fazer esse curso de todo jeito, nessa faculdade, como eu falei no último vídeo, o curso já é um curso curto, então eu acabei ganhando muito tempo, emancipando e fazendo supletivo do terceiro ano, e aí eu entrei na faculdade com 16 anos, no que seria, no caso, meu terceiro ano. É incrível a ideia de já estar formada, numa certeza muito grande que, graças a Deus, eu tive discernimento e tive essa decisão na minha vida de
Tipo, é claro que não há tempo pra nada, tanto que teve gente comentando no outro vídeo, né? Tipo, eu tenho 40 anos e estou pensando em fazer faculdade de moda. Se você não fizer agora, daqui a 2 anos, no caso que foi o tempo do meu curso, ou sei lá, daqui a 4 anos em algumas outras faculdades de moda, a única diferença de daqui a 2 anos e daqui a 4 anos é que você vai estar formado em moda ou não. Idade não é um ponto, não é um fator. Mas pra mim, foi um tópico colocado em consideração, juntando assim na balança dos outros tópicos, e que pra mim fez muito sentido. Então eu não me arrependo nem um pouco de ter feito tudo isso e de ter decidido fazer a faculdade de moda. Eu vou gravar outros vídeos falando, no caso agora, sobre a minha vida de formada. Eu acho importante essa partilha de experiências individuais, então varia muito da realidade de cada um, do que você quer, do que você idealiza, do que você já sabe, do que você não sabe, do que você se identifica, do que não, o que faz sentido pra você nas suas condições de vida, nas suas condições financeiras, de onde você mora. Varia muito de pessoa pra pessoa mesmo, então eu acho muito importante essas partilhas individuais e pesquisar muito também, como eu já falei algumas vezes, pra que você, juntando tudo isso, tome a sua decisão, e foi assim que eu fiz. Então é muita pesquisa, é pensar direito também, e também levar a realidade, assim. Eu acho que um ponto muito importante é não romantizar a moda quando você tá escolhendo isso pra ser o que você vai fazer da sua vida, pra ser o seu trabalho mesmo. Então, é difícil às vezes, porque, venhamos e convenhamos, o mundo da moda é um mundo muito fácil de ser romantizado, assim, desfiles de moda, é a coisa mais linda do mundo. Vão ter sim momentos em que você vai falar, caramba, que momento, que experiência que eu estou passando aqui, que eu sempre quis viver e tudo mais. Mas tem muitas coisas, não é nem de longe só o que a gente vê na internet, só o que a gente vê na televisão, de desfiles, de desenhos lindos e perfeitos, maravilhosos, e gente que trabalha com isso já há muitos anos, gente que já cresceu na carreira. Não é só isso. Então, precisa ser levado como realidade. Você precisa se visualizar trabalhando naquilo, precisa pesquisar e buscar muito sobre. Inclusive, eu posso gravar um vídeo sobre isso, sobre as áreas de trabalho na moda, o que cada uma faz e tal. Mas eu acho importante você ter essa projeção sobre o que você realmente vai fazer, assim, no futuro, sobre o seu trabalho. E tem muita coisa também que você, querendo ou não, vai descobrir na faculdade. Você vai se aprofundar e ver com o que você mais se identifica. Então tem coisas que você realmente vai visualizar melhor com o tempo, mas pelo menos uma ideia, assim, sobre como é trabalhar com moda, eu acho importante de se ter, por isso que é tão importante, assim, pesquise, realmente pensar muito bem sobre, pensar sobre o futuro, falar com as pessoas que você ama. Eu sei que às vezes é difícil, eu conheço muita gente que não entende muito bem sobre moda, tipo, sobre o trabalho com moda realmente. Então, pra algumas pessoas, pra alguns pais, pra alguns familiares, talvez seja um pouco mais difícil, assim, mas escute as pessoas que você ama também. Veja as suas circunstâncias e siga os seus sonhos de acordo com a realidade em que você se encontra, mas não desista por coisas pequenas. Não ache que não é possível trabalhar com moda, porque é sim. Então pesquise, estude muito, vá atrás das possibilidades e procure pessoas que possam te ajudar nisso. Eu sou uma delas. Eu pretendo gravar mais aqui sobre esse assunto, sobre agora minha vida de formada. Já gravei assim, fiquei muito tempo sem gravar. Então ainda estou pegando o jeito de youtuber, mas eu pretendo mesmo gravar mais pra cá. Eu gosto muito de gravar vídeo assim. Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, coloquem suas dúvidas pro próximo vídeo. E muito, muito, muito obrigada por estarem aqui.